Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos para mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de você não esperar muito das pessoas, a respeito de você tratar as coisas como um tanto faz. Eu vou explicar para vocês a minha opinião. Quando você se importa muito com as coisas, você aumenta a sua dor, você aumenta o seu sofrimento. Eu percebi que a forma da gente conseguir viver mais leve é a gente parar de se importar com muita coisa. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu percebi que quase sempre que eu fazia uma comemoração, seja um aniversário, alguma coisa, acontecia algo pra estragar. E aquilo roubava a minha paz, roubava a minha alegria. Por quê? Porque eu tinha planejado algo e não tinha saído da forma como eu tinha esperado. E aí eu percebi que a forma para eu não sofrer mais quando as coisas saíssem do meu controle é eu entender, primeiramente, que eu não tenho controle sobre todas as coisas e que tá tudo bem deixar as coisas simplesmente fluírem, né? Muita gente vai falar a respeito do estoicismo, né? Mas a gente também aprende isso na Bíblia. Quando na Bíblia, Paulo diz que aprendeu a estar alegre em qualquer tipo de situação, na abundância, na escassez, de qualquer forma ele está contente. Por quê? Porque a graça de Deus é o suficiente na vida dele. Quando você entende que a vida ela é feita de altos e baixos e nem tudo vai sair do jeito que a gente quer, quanto mais a gente aceita isso, menos sofrimento e dor a gente tem. Eu percebo que tem muitas pessoas, e eu também era uma dessas, né, que sofria muito, porque o estresse, sabe, o cortisol, assim, ia lá em cima, no pico, quando eu observava que algo eu tinha planejado, assim, minuciosamente e tinha saído da forma como não tinha saído da forma que eu planejei, né. E aí eu ficava muito estressada, eu ficava, mas como assim? Eu já planejei minuciosamente, justamente para as coisas saírem do meu jeito, para saírem da forma como eu planejei. Como assim? Algo não saiu da forma como eu planejei, né? E depois eu entendi que se eu não quisesse continuar sofrendo quando as coisas não saíssem como planejado, eu tinha que simplesmente aceitar as coisas da vida. Então, gente, hoje em dia eu aceito as pessoas como elas são, o comportamento delas. Tem comportamentos que eu vejo nas pessoas que eu digo é inaceitável, é fora do bom senso. Porém, as pessoas, elas não vão deixar de ser quem são só porque a gente não concorda. Só porque a gente tá indignado com a situação, com o comportamento, as pessoas são o que são. E a gente não tem esse papel, essa função de mudar o outro. Nem tem esse poder, porque às vezes uma característica nossa, a gente já tem dificuldade de mudar. Imagina conseguir mudar o outro. Então, eu já entendi isso. Eu não consigo mudar o outro, eu não consigo mudar algumas circunstâncias. E se eu ficar lutando contra isso, lutando contra aceitar as pessoas como são, a circunstância como tá, eu só vou sofrer. Eu só vou chorar. E aí eu vou passar a minha vida inteira me lamentando, chorando, porque tal coisa não saiu como eu queria, porque tal pessoa fez tal atitude que me magoou, que eu jamais conseguiria ter essa atitude com essa pessoa, mas essa pessoa teve comigo. É eu entender que cada pessoa tem um jeito e cada pessoa tem um coração. Eu não seria capaz de ter algumas atitudes com algumas pessoas. E tá tudo bem, porque diz respeito a mim. Mas tem pessoas que têm, sim, capacidade e coragem de fazer comigo coisas absurdas. Coisas que eu, assim, nunca imaginei que alguém teria coragem de fazer comigo. E tem gente que tem. Por quê? Porque é outro universo, entendeu? A mente daquela pessoa, a cabeça dela funciona de uma outra forma, sabe? E quanto mais rápido eu aceitar, né, que existem pessoas assim, pessoas diferentes de mim, de você, que têm concepções de vida diferentes de mim, de você, que têm valores, princípios ou não têm valores e princípios, sabe? Quanto mais rápido a gente aceitar como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, menos sofrimento a gente tem pra nossa vida. Então, tem muito sofrimento que a gente passa que poderia não passar, que a gente poderia ser poupado de passar, se a gente simplesmente entendesse que a vida é assim, que as coisas são assim. Então, se você é o tipo de pessoa que cria muita resistência para aceitar as pessoas como são, ou uma determinada situação difícil que você está vivendo, você tem que passar por aquela situação, eu digo, aceite. Aceite essa situação o mais rápido possível. É difícil convencer um emocional. Ore a Deus. Peça para Deus. E colocando no seu coração a aceitação, gente. A aceitação é tudo. A aceitação faz você viver muito melhor, sabe? E aí eu recebi um conselho uma vez que disse assim, olha, quando tiver acontecendo uma situação, que você estiver muito chateada, com muita, assim, com a emoção à flor da pele naquela situação, não se importe, finja não se importar. Vai chegar um momento de tanto você fingir não ligar para aquela situação, que aquela situação de fato não vai afetar mais você. Que você vai conseguir viver a sua vida tranquilo, entendeu? Como se aquilo tanto faz como tanto fez na sua vida. Acaba realmente, gente, virando um tanto faz como tanto fez na sua vida quando você acaba aceitando a situação. E aí, tava até comentando com uma pessoa que eu disse, o meu defeito, o meu problema é esse, que eu tenho dificuldade para aceitar algumas coisas, algumas situações, algumas pessoas. Por quê?
Porque tem coisa que eu vejo assim, que eu paro, observo e eu penso, não, peraí, é inadmissível essa situação. Tem situação assim que eu vejo, comportamento de pessoas que eu vejo assim, que eu fico simplesmente indignada por os comportamentos. Por quê? Porque são pessoas que agem de uma forma que eu provavelmente não agiria. Mas não é porque eu não agiria que outras pessoas não agem, entendeu? Cada pessoa vai ter consequência das suas escolhas, entendeu? Aquela pessoa escolheu ter aquela escolha, né? Escolheu ter aquela escolha, meu Deus, foi bem redundante, né? Escolheu aquilo e ela vai ter a consequência daquilo. Por quê? Porque justamente ela escolheu algo que tem consequência. Tudo na vida tem consequência, gente. E a gente tem que deixar as pessoas exercerem o livre-arbítrio delas. Deus deixa. Se Deus quer, Deus deixa as pessoas exercerem o livre-arbítrio. Nós temos que deixar também. Agora, lembrando que toda escolha tem consequência. E não se preocupe, porque se alguém tomou uma escolha para prejudicar você no final das contas, isso vai voltar para ela. Entendeu? Porque nada do que a gente faz nessa terra fica por isso mesmo. Tem gente que diz, eu não vejo a justiça de Deus, eu não vejo a justiça que não sei o que. Talvez porque você não aguçou ainda a sua vida espiritual, os seus olhos para você observar as coisas que acontecem. Mas existe sim, espiritualmente falando, consequências, sejam para as coisas boas ou ruins.